Shalom, queridos. Hoje é João, capítulo 13, com o tema A Última Ceia e o Lava-Pés. Louvado seja Deus. Neste capítulo 13, veremos que depois da ceia, da Páscoa, Jesus lavará os pés dos apóstolos e dirá que Judas Iscariotes é o traidor. Apesar de que a última semana de seu ministério na mortalidade será bastante atribulada, Jesus centralizará seus ensinamentos na obediência, no servir e no amor, virtudes que marcaram a sua vida e que marcariam a vida dos seus discípulos em todas as eras do porvir. O amor é o único caminho. João 13 e o seu contexto histórico. Maria acabara de ungir os pés de Jesus, impressionando o mestre com sua devoção. No dia seguinte, ele faz sua entrada triunfal na cidade santa e prediz mais uma vez a sua morte com alguns detalhes. Milagres por ele realizados não são suficientes. Muitos não acreditam. E Jesus então os ensina quais serão as consequências para os que creem e quais são as consequências para os que não creem, porque ele voltará. João 13, de 1 a 17. Na segunda unidade principal do Evangelho, Jesus prepara a comunidade messiânica para o período após a sua exaltação ao Pai. A comunidade é purificada, primeiramente de forma literal, até os pés foram lavados, e depois, figuradamente, através da remoção do traidor. No discurso de despedida, Jesus instrui os discípulos sobre a vinda da presença ajudadora do Espírito Santo, o Espírito Santo, e a respeito da necessidade que os discípulos têm de permanecer espiritualmente em Cristo, após se ausentar fisicamente da terra. O discurso termina com a oração final de Jesus. Estando próximo à crucificação, Jesus lava os pés dos discípulos como prova final de seu amor e para lhes dar exemplo de humildade e de serviço. Em uma notável demonstração de amor por seus inimigos, Jesus lava os pés de todos os seus discípulos, inclusive Judas. O ato de Jesus é ainda mais extraordinário porque lavar os pés de uma pessoa era uma tarefa considerada tão humilde que só podia ser realizada por escravos gentios. Numa cultura onde as pessoas caminhavam longas distâncias de sandália em estradas empoeiradas, era costume o hospedeiro providenciar água para se lavar os pés. Isso era feito normalmente na chegada e não durante a refeição. É provável que os discípulos se sentissem culpados pelo fato de nenhum deles ter pensado em fazer isso. João 13, de 1 a 3, a última ceia. As referências às festas judaicas e à chegada da hora de Jesus agora convergem. Os seus se referem aos 12. Quando ele está falando os seus, está se referindo aos 12. Os representantes da nova comunidade messiânica. João 1, 11. João 13, de 4 a 5, fala da lavagem dos pés. A prática de lavar os pés possui uma longa tradição no Antigo Testamento. Gênesis 18, 4, Gênesis 19, 2, Gênesis 24, 32,
Gênesis 43, 24, Juízes 19, 21, 1 Samuel 25, 41. Todas essas referências falam desse costume desde o Antigo Testamento. A ação de Jesus no desempenho dessa tarefa serviu de exemplo. Sua humilhação também diante de todos, lavando os pés dos discípulos. Filipenses 2, de 6 a 8, nos mostra também sobre isso. João 13, versículo 16, quem é o maior? Sobre Jesus como enviado também o que envia, nós podemos ver João 3, de 16 a 18. Essa parte que fala de Jesus como enviado e também aquele que envia, como ele está nos enviando hoje para estarmos discipulando, consolidando, discipulando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Não se esqueçam disso. Ele está nos enviando para isso. Não é em vão que nós temos esse discipulado MAI FJ desde maio de 2023 e com essa certeza que Deus está nos preparando a cada dia para estarmos discipulando. João 13, 18 a 30. A traição de Judas não é surpresa. Não é surpresa alguma para o leitor atento. João antecipou repetidamente esse fato de perfídia. João 6, 7 a 70 e João 12, 4. É chocante que uma pessoa a quem Jesus escolheu como apóstolo viesse a traí-lo. Todavia, longe de indicar que Jesus tivesse cometido algum tipo de erro, a traição de Judas serviu de fato para que se cumprisse a Escritura. Salmo 41, versículo 9, João 17, versículo 12. O plano divino trilhava o caminho certo. Essa seção também contém a primeira menção do discípulo a quem Jesus amava. Ele é frequentemente mencionado junto com Pedro na segunda metade do Evangelho de João. João 13, 17 a 18. Jesus revela o traidor. A traição de Judas cumpriu a tipologia do Antigo Testamento. Jesus cita Salmo 41, 9, que fala da rebelião de Absalão contra o rei Davi. A deslealdade de Judas não era nenhuma surpresa para o mestre. Comer o pão de alguém indicava comunhão íntima. Mesmo assim, Judas levantou o calcanhar contra Jesus. Uma expressão idiomática hebraica que descreve uma traição. Levantou contra mim. Não só os inimigos públicos de Jesus conspiraram contra ele, mas até mesmo seus próprios discípulos não eram confiáveis nesse momento. João 13, 19. Eu sou ele. A declaração de Jesus é uma das várias referências à sua consciência, à sua onisciência nessa seção. João 14, 29, João 16, 1. Eu sou, como em João 8, 24, denota provavelmente a divindade de Jesus. João 13, de 20 a 21. O Espírito de Deus, de Jesus, turba-se. O fato de que Jesus turbou-se em espírito tem paralelo com as emoções de Davi, que expressou angústia diante da traição de um amigo chegado. Salmo 55, 2 a 14, Salmo 31, de 9 a 10, João 38, 10. João 13, 22 a 23. João, o apóstolo do amor. A referência a um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, reclinado sobre o peito de Jesus, reflete a descrição de Cristo como aquele que está junto do Pai. Esse discípulo é mencionado novamente em João 21, 20. Evidentemente, ele era um membro integral do grupo de Jesus. A
A traição o identifica como sendo João, o autor deste evangelho. A tradição o identifica como sendo João, o autor desse evangelho. João 13, 29, defensor da caridade. A suposição de que Jesus tivesse enviado Judas para dar algo aos pobres nos remete a João 12, 5, onde ele apresenta-se como um defensor da caridade. Da esmola era um aspecto importante da piedade judaica. Mateus 6, de 2 a 4. João 13, 30. Judas deixa a ceia. A expressão era noite faz soar uma nota agorenta. Comparar Lucas 22, 53. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Mateus 26, 20, Marcos 14, 17, 1 Coríntios 11, 23. João 13, 31. Glorificado seja o Filho do Homem. Esse versículo reflete o texto de Isaías 49, 3. Podemos ver também João 2, 4. João 13, 32 a 33, a despedida de Jesus. O discurso de despedida de Jesus nesse evangelho segue o mesmo padrão daquele feito por Moisés em Deuteronômio 31, 33. Tais discursos normalmente incluem predições da morte ou partida da pessoa, arranjos para a sucessão, exortações para um comportamento moral, uma confissão final, uma afirmação e renovação de promessas pactuais de Deus, uma doxologia de encerramento. Embora o discurso de despedida de Jesus siga as linhas gerais desse padrão, há diferenças também. A despedida de Jesus era temporária. Por isso, suas palavras finais se concentraram no futuro em vez de no passado. João 14, 19. Além disso, a alegoria da videira em João 15 é diferente dos discursos de despedida do Antigo Testamento ou do Segundo Templo. No geral, o Mestre fez provisão para que o Espírito Santo para o Espírito Santo continuar sua missão por meio dos discípulos. O próprio Jesus, de sua posição exaltada junto ao Pai, continuaria a dirigir o mandato entregue a eles. João 13, 34 a 35, o novo mandamento. O amor deve ser a marca que distingue os discípulos de Jesus. O novo mandamento de Jesus é bem semelhante aos mandamentos mosaicos para amar a Deus. Deuteronômio 6, 5. Amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Levítico 19, 18. Marcos 12, de 28 a 33. Em outros lugares, o Mestre afirmou que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Mateus 5, 43 a 48. Embora o mandamento de amar a Deus e ao próximo não fosse novo, o exemplo de Jesus, quando ele diz, como eu vos amei, então o exemplo de Jesus não tem paralelos, como também sua insistência para que amássemos até mesmo os nossos inimigos. Concluindo esse capítulo, nós vemos concluindo também com a obra redentora de Jesus por nós, estando cada vez mais próximo à sua morte e ressurreição. Jesus nos deixa o que será maior ato de humildade conhecido,
o Filho de Deus, lavando os pés de seus discípulos, até mesmo naquele que o trairia e o entregaria para a morte. Aprendemos que devemos amar ao nosso inimigo. Jesus já havia falado disso, e agora ele não só ama, como serve também ao filho da perdição. Além de amar, ainda serviu a Judas. Façamos o bem, o melhor que pudermos, sem olhar quem o fazemos. Façamos como se fosse para o Senhor, porque na verdade servir e amar o nosso mandamento que Jesus Cristo deixa aos seus, só assim serão reconhecidos como servo de Deus, de Jesus, do amor. O amor era e é e continuará sendo o único caminho. Louvado seja Deus. Estamos com João capítulo 13, falando de amor, falando de amar até o inimigo. E eu quero deixar para vocês aqui um reforço em relação ao comportamento dos discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Eu sei que o Senhor ensina a amar até o inimigo, não é isso? Então, que amem os seus líderes, porque os líderes estão aqui representando Deus. O que eles pedem para se fazer, eles não estão pedindo porque vai ser para eles. O líder, quando pede, quando orienta o que deve se fazer, não está falando para ele, está falando para Deus, para a glória de Deus. Quando eu peço que você coloque o nome do seu discipulador lá no YouTube, no comentário do vídeo, é porque eu preciso ter tudo organizado do discipulado do nosso ministério. Então, ali naquele comentário, quando você bota o nome do seu discipulador, eu fico sabendo quais são os discipuladores que estão atuando, que estão sendo honrados pelos seus discípulos. Se estão sendo honrados, se o nome deles está sendo citado ali, é porque eles estão discipulando. É porque você está sendo uma pessoa que aprendeu a honrar. Então, a gente precisa amar também com esse tipo de atitude, de obediência. Eu quero saber se você pode amar Jesus sem obedecê-lo. Jamais ele aceitaria um amor que não tivesse obediência à sua palavra. Ele disse, ide e fazei discípulos, Mateus 28, versículo 19. Será que você pode dizer, ou eu ou nós podemos dizer, que amamos a Jesus se a gente não obedece o que ele manda? Ele mesmo fala, vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus não vai aceitar um amor que não seja com a obediência ao que ele manda fazer. Eu, como serva do Senhor Jesus, representando esse Senhor Jesus, que é o nosso discipulador principal, eu estou aqui dizendo o que devem fazer. Então, as pessoas que estão nesse discipulado, elas devem entender que não se tem nada organizado se não tiver alguém para liderar. Tem que ter uma liderança. Deus, desde o princípio, escolheu Moisés, escolheu Abraão, escolheu Davi, sempre teve alguém para liderar, alguém para estar sendo representante dele. Então, para esse discipulado sair um discipulado que glorifique o nome do Senhor, eu preciso que os discípulos estejam escutando a lição todinha no vídeo, ouvindo os comentários que eu faço, fazendo a leitura do capítulo, mas especialmente ouvindo os comentários que são comentários inspirados no capítulo, que eu, como líder, preciso dizer o que Deus está me fazendo entender do capítulo e vocês ouvirem o que é que Deus está me mostrando de entendimento. Então, sejamos amorosos, consideremos os nossos líderes. O líder dá um prazo, se esforça para dar um material, como eu faço, me esforço para dar um material, para entregar o vídeo aos discipuladores com bem antecedência, dizendo, tem 4 dias para me entregar o questionário, ou dizer que assistiu o vídeo, porque eu vou acreditar, eu não acredito que aqui eu tenha algum mentiroso. Então, se você não quiser responder questionário, você apenas coloca no privado da apóstola Rai, apóstola Rai, eu não respondi o questionário, mas eu ouvi o vídeo todo.
pronto, eu vou acreditar que você é um filho de Deus, não é filho das trevas, para ser mentiroso, eu vou acreditar. Tudo isso me ajuda a organizar o discipulado, para ter um discipulado de nobreza, porque Jesus merece o nosso melhor. Então, sejamos amorosos, logo que esse capítulo está falando de amor, então vamos amar, aproveitar para aprender a amar, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, os líderes de células e os componentes das células desse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.